Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. E no programa de hoje eu recebo a Aline Teixeira. Ela que é médica, terapeuta, psicóloga. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Eduardo, por estar aqui no Minuto Miqueleto. É um prazer bater esse papo com você. Tenho certeza que vai sair muita coisa boa hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Aline. Só uma correção, eu sou médica veterinária. Antes que achem que eu sou médica. Eu sou médica, mas é dos bichinhos. Legal. Não é do Eu humano. queria que você começasse falando dessa sua múltipla formação, né? Você que foi candidata a deputada estadual, teve 30 mil votos, um número extremamente relevante, número que te credencia, dependendo do partido que você tá, uma cadeira, né? Sim, é verdade. Eu fui candidata em 2022, pegando por esse ponto que você está falando. Se tivesse talvez em outro partido, poderia hoje estar ali na Assembleia, na Lesp, brigando por São Paulo, mas não foi o que o destino quis e tá tudo bem, a gente aceita, mas 30 mil votos é muito relevante, então a gente tem que olhar para isso. Agora, voltando um pouquinho aí na trajetória, né, eu comecei a faculdade de veterinária com 17 anos, bem novinha. É aquele sonho de cuidar dos animais, né, quero mudar o mundo, aquela ideologia de adolescente, Jovem. de jovem, né, iniciando a fase adulta. E ao longo da faculdade eu percebi que não era aquilo para mim, né, porque o lidar com a morte, são coisas que você ainda como jovem, eu não tinha aquela estrutura emocional. Saindo da faculdade de veterinário, comecei a biologia, porque aí você estuda os animais e aí outras partes também, estuda o ser humano, mas com uma outra ótica, não da ótica do cuidado físico, ali da doença, da patologia, é numa ótica mais geral, né, do ambiente, do hábitat, do ecossistema. E aí, saindo da faculdade, eu comecei a trabalhar com educação ambiental. E aí que eu descobri a minha verdadeira vocação, que era estar com pessoas. Né? Porque eu gostava mais de dar aula para as pessoas falando de educação ambiental do que realmente a biologia em si. Foi aí que eu ingressei, comecei a fazer vários cursos de desenvolvimento humano, até para mim entender e também entender o complexo que é o ser humano. E aí comecei a faculdade de psicologia. Estou terminando no ano que vem, se Deus quiser, a faculdade de psicologia. Porque é um propósito meu, é o cuidado. Então, você vê desde sempre, né, com a veterinária, com a biologia, hoje com a psicologia, são cuidados que foram passando por diferentes seres e hoje estou nesse cuidado com o ser humano. São áreas correlatas, né? Sim. E o que tudo isso te ajuda e te dá bagagem para uma campanha política? Edu, posso te chamar de Edu? Sim. Vai achar que é íntimo, né? Mas então, Edu, eu acho que assim, quando a gente tem esse propósito do cuidar de pessoas, isso é muito correlacionado com a política. Porque a política, de fato, a política verdadeira, não é o poder, não é o dinheiro, não é o ego, como estávamos falando. A política, de fato, é o cuidar do próximo. E se a gente for para pensar, o cargo de vereador, por exemplo, nasceu e não era um cargo que era remunerado. Eram justamente pessoas que se voluntariavam para trabalhar em prol da sociedade, né? Aquelas pessoas que tinham um tempo de poder fazer aquilo e cuidar daquele ambiente que ela vivia, da cidade e tudo mais. Então, vem disso a política, do ajudar o próximo e a criar políticas públicas, leis, projetos de leis para que ajude e melhore e transforme a vida das pessoas. Então, acho que a psicologia e a política, elas andam muito juntas, né? Elas agregam, somam muito nesse sentido, né? Sim. E nós passamos por uma época super complicada na nossa história, que foi a época da pandemia, e nunca se falou tanto de psicologia, né? Sim. E saúde mental também, né? E foi bem nessa época que eu comecei a fazer a faculdade. Que eu já estava estudando alguns outros cursos, né, relacionados a desenvolvimento humano, fiz pós-graduação em neurociência clínica, em psicologia sexual, e aí eu pensei, gente, isso aí é o que vai ser o mal do século, né? Vai ser ansiedade, depressão, e nós vemos, é o que nós vemos hoje, né? A saúde mental das pessoas, infelizmente, está precisando de cuidados. E foi nessa época que eu falei, não, eu quero mudar, eu vou para psicologia, eu vou ir atrás, estudar mais para poder entender o que é o ser humano e poder ajudar o ser humano de uma maneira mais profunda. É legal você trazer esses pontos, Aline, porque normalmente as pessoas veem, poxa, é um político. Político só sabe construir, só sabe fazer obra, né? Tem esse ponto. E você traz propostas, traz ideias, traz projetos totalmente fora da casinha, né? Podemos dizer assim, e que faz as pessoas refletir.
Então, de repente, você pega um público totalmente diferente. Sabemos do crescimento do público feminino e a importância que ele tem a cada eleição, né? E você vem com propostas, assim, extremamente interessantes, do ponto de vista de discussões ricas, né? Que podem render projetos interessantíssimos na Assembleia. Eu acho que quando a gente tem um olhar humanizado dentro da política, a gente pode pensar em obras também. Uhum. Só que o que exatamente isso vai melhorar ou ajudar e transformar a vida daquelas pessoas? Porque a gente tem que entender o problema da região. Não adianta, vou fazer uma ponte aqui, tá bom. E aí? Para quê, né? É. Você vai ajudar em quê? O que isso vai melhorar? Então, quando a gente tem esse olhar humanizado, até obras, até esse tipo de coisa é feito de uma maneira diferente. Porque você vai olhar exatamente para a raiz do problema. É isso que eu enxergo, né? É um olhar humanizado, né? Completa a tua frase, mas é um olhar também mais amplo perante a sociedade, né? Porque existem os benefícios de obras, transporte público, mobilidade, enfim, mas também tem a saúde mental. Sim. Né? E o crescimento de problemas oriundos, né, da saúde mental aí que tem trazido inúmeros danos para a população, né? Não, com certeza. Isso é o que a gente estava falando, né? Da pandemia para cá, aumentou-se os casos, né? De ansiedade, depressão, porque nós ficamos aquele período ali meio preso, né? Em casa e tal. Com muito tempo para pensar. O movimento fica em casa, né? Muito tempo para pensar e você começa a repensar um monte de coisa da sua vida. E muita gente perdeu familiares, ficou em hospital também. Então, tudo isso agravou as questões de saúde mental. Então, quando a gente olha para esse olhar, e aí a gente fala, por exemplo, de uma população, de uma situação de mais vulnerabilidade, porque se a gente enxergar dentro de uma bolha, eu tenho condição de pagar um psicólogo, você pode ir num psiquiatra e tudo mais. Então, quando a gente olha para essas pessoas que estão em regiões de maior vulnerabilidade, como é que é o atendimento, como é que é a saúde mental dessas pessoas? E a gente não pode pensar na saúde mental sozinha. Né? Existe todo um contexto ali. Tem um pacote aí, um pacote, porque a saúde mental para uma determinada pessoa, eu terminei com meu namorado, eu vou lá fazer né, vou uma terapia para melhorar isso. Não, aí na questão da mulher que trabalha, que é mãe solo, olha tantas outras questões que ela tem, né, que ou às vezes é mãe de um filho autista, por exemplo, que hoje nós vemos bastante casos. Sim. Então, quem está cuidando de quem cuida? Quem está cuidando dessas mulheres? Então, eu acho que é esse o foco que eu gosto de olhar. Sim. E é onde eu me proponho a trabalhar também. Que bacana. Fico feliz em ouvir isso, porque nem sempre encontramos pessoas com essa visão e que tenham esse olhar clínico para a coisa, né? Precisa ser especialista mesmo. Sim. E aí você, com essas múltiplas formações que você tem, você consegue ter um olhar mais amplo para poder enxergar e tocar projetos, né? Eu queria que você comentasse para os nossos seguidores como é que funcionam os projetos, porque às vezes as pessoas não sabem da burocracia interna, não sabem como é que é tocar um projeto de lei dentro de uma casa, né? Por exemplo, hoje a gente pega lá na Câmara dos Vereadores, no qual meu pai é presidente, beijo pai. Então, existe uma proposta, né, Edu? Então, qual que seria a proposta? Eu quero fazer um projeto de lei de um programa para mulheres que seja efetivo, que traga não só a saúde mental, mas uma autonomia financeira, uma autonomia que ela consiga, né, continuar a vida dela sem depender do ex-parceiro, né? Pegamos mulheres em situação de violência, por exemplo. Então eu vou escrever esse projeto, eu vou entender aonde que ele vai atuar, em que região, quanto que isso custa, né? Quanto que eu vou do meu gabinete, que eu não tenho gabinete ainda, mas se um dia eu tiver, será assim. Em breve. Em breve, se Deus quiser. O quanto eu vou destinar de dinheiro, e isso vai para uma aprovação, que vai para aprovação da casa. Então, é burocrático, não é chegar lá, sentar e falar, eu vou resolver todos os problemas da cidade ou do estado, porque agora eu tô aqui. Não, existe uma burocracia. Então, você tem que ter também um jogo de cintura com os seus colegas parlamentares para eles também acreditarem naquele seu projeto. O interessante aí é você mencionar que é muito importante as pessoas saberem quem que elas vão votar no legislativo. Sim. Porque nem sempre as pessoas se lembram, né? Na última eleição, quem votou. Eu só falo, eu votei para prefeito em fulano, para governador em fulano, para presidente fulano. Mas não se lembra. Deputado federal, deputado federal, estadual, vereador não sabe. Ninguém lembra. Então, precisamos ter um cuidado
assim, precisamos ser bem críticos com as propostas, porque, de repente, uma política pública que você está mencionando aqui pode ser interessante. De repente, uma pessoa que está lá em casa assistindo o podcast, ela vai enxergar em você uma candidata. Poxa, a Aline, ela tem um olhar aqui para uma necessidade que eu tenho em casa, né? E que, de repente, eu não enxergo aqui dentro da minha localidade. Poxa, eu quero ter ela como minha representante na casa. Então, isso é legal. Eu acho importante você falar isso, Edu, porque essa semana nós estávamos numa reunião, uma agenda, e a gente estava andando na rua, e aí parou um menino para dar um panfletinho de empreendimento, porque hoje também, né, tem prédio para tudo que é lado. Aí, tal, não sei o quê. Aí a moça que estava do meu lado é assessora do gabinete do meu pai, né, do vereador Ricardo Teixeira, falou, olha, se precisar de alguma coisa, tá aqui e tal, né, fez aquele contato ali com o menino. Ele, legal, tô precisando de tal coisa, tal. Lá, poxa, mas você votou em quem para vereador? Ele falou, não, eu nunca votei. Aí eu parei, fiquei olhando. Falei, não, peraí, desculpa, é que eu vi. Você nunca votou? Mas não para vereador, para outras coisas já votou. Não, eu nunca votei, porque é de domingo, eu tenho preguiça de ir. Aí eu falei, aí começamos ali, eu e a menina no sermão. Cara, não tô falando que é pra você votar em tal pessoa, mas assim, você tem que votar em alguém que vai defender seus direitos. Sim. Porque depois você vai reclamar pra quem? Você precisa ter um item chamado, além, né, de patriotismo, mas também de responsabilidade. Sim. Porque, de repente, eu não posso cobrar algo que, enfim, eu não fui atrás, eu não votei no cara, né? Como é que você vai cobrar algo sendo que você nem vai votar? Em ninguém. Ninguém. E assim, o índice de abstenção e de votos nulos é muito grande. Sim, ainda é muito grande. É muito grande. E as pessoas precisam ter mais responsabilidade porque, por exemplo, no teu caso, você trabalha em pastas muito específica. E é importante você ter. Você mencionou aqui o número de crianças com autismo. Tem crescido, assim, de uma maneira absurda. E você precisa ter centros, né? A gestão Ricardo Nunes, ao qual o teu pai faz parte, inaugurou na Zona Norte, o Centro TEA. Vai inaugurar agora também. É uma referência já. É uma referência. É importante, é necessário, inúmeras coisas. Sim. Vai ter também em outros lugares em São Paulo. Então, quer dizer, você precisa ter políticas públicas que atendam essa população. Sim, que atendam às necessidades das pessoas. Porque quando a gente vai fazer algum projeto de lei, pensar em políticas públicas, a gente não pode pensar nas nossas necessidades particulares. A gente tem que pensar na necessidade das pessoas. E regionalizar também. Sim. Né, Edu? Porque às vezes vou construir aqui um centro TEA. Aí, pô, a maioria tá lá na Zona Leste. É um exemplo, que não é o caso, mas se fosse o caso. Poxa, mas eu tô colocando aqui, como é que o pessoal vai vir? A Casa da Mulher Brasileira é numa região mais central, eu acho, agora não me recordo onde, mas a maioria das mulheres em situação de vulnerabilidade são periféricas. Como que elas chegam lá? A gente tem que pensar nisso também. Tem que pensar nisso, tem que ver que por trás disso tem um estudo, tem todo um plano de elaboração, as demandas. Existem mulheres lá nessa situação, existem pessoas que vão ocupar esse espaço. Então, assim, um projeto de lei, ele tem todo um contexto, né? Que se as pessoas parassem para pensar melhor, elas teriam mais responsabilidades para poder votar nos seus representantes. Sim, com certeza. Né? E eu só queria fazer um adendo que eu não estou reclamando da Casa da Mulher Brasileira. É um projeto incrível, né, do Estado, também da cidade de São Paulo. É um projeto muito relevante, que atende muitas mulheres, que ainda não é suficiente para todas as mulheres vítimas de violência, mas tenho certeza que é um projeto que dá para dar continuidade e levar para outras áreas da cidade. Só para deixar claro que não estou falando mal, acho um projeto incrível. Eu queria até entrar nessa seara, porque o que acontece? Você, na última eleição, você teve 30 mil votos, saiu para deputada estadual. Isso. Você vai sair novamente candidata. O que você vai ter de ideias? Você vai ter um aproveitamento de ideias. O que te fez refletir da Aline, da última eleição, para a próxima? Nossa. São 4 anos aí. Senta que lá vem história, hein? 4 anos pensando. Porque, assim, por um candidato é uma mudança drástica, porque o país, apesar de ser o mesmo Brasil, mas o Brasil muda a cada mês. Sim. Temos inúmeros problemas
econômicos, de saúde, enfim. Como é que foi a Aline nesse meio tempo e como é que você vai estar preparada para essa próxima eleição? Ó, Edu, eu acho que é assim, primeiro, a primeira campanha, a gente pode estar preparado, assim, tecnicamente, estudei pra caramba. Na hora que chega lá, parece que você não sabe nada. Uhum. Porque é um mundo muito novo, né? Quem passa por uma campanha, ainda mais uma campanha com uma estrutura que foi a minha em 2022, foi uma campanha grande, nós percorremos o estado de São Paulo. Então, você chegar em lugares que você olha e percebe a situação que você não está preparado para aquilo, né? Você chegar em cidades aí com mulheres da minha idade, de 40 e poucos anos, que nunca fizeram um exame de Papa Nicolau na vida. Você não está preparado para isso. Então, eu acredito que essa minha trajetória durante a campanha de 2022 me fez enxergar muito mais as pessoas, né? E nos lugares delas, e nas dores delas. E nesses 3 anos aí, depois que acabou a eleição, eu fui atrás de estudar, né? O que a gente podia fazer? Poxa, aqui nessa cidade, eu tô falando de uma cidade no interior de São Paulo, mais perto do sul do estado, que não tem uma unidade básica, só tem um clínico geral. Pô, esse cara não vai atender a mulher, vai fazer um Papa Nicolau, um exame de mamografia e tudo mais. Olha então, a população e olha a demanda que ele tem. sim, então, A conta não fecha. A conta não fecha. Então, tudo bem, nós podemos fazer. Então, pensar num projeto, pô, vamos mandar uma emenda para lá, vamos criar um centro de mulher ali nessa região que precisa. Então, eu acho que é isso. Quando a gente vai no hábitat que está acontecendo, você consegue ter esse olhar diferente, que é o que a gente estava falando desde o começo, né? Que é o olhar humanizado. Acho que é isso que mudou um pouco em mim desde então. Não, isso é importante e é legal ressaltar o amadurecimento que você vai tendo com essas experiências, né? E você acaba conhecendo o estado, o país, não só através das telas do computador ou da tela da televisão. Você indo em loco, vendo os problemas, vendo as necessidades, você começa a enxergar um pouco mais. Isso muda a gente de uma certa maneira, porque a gente tem um olhar da vida, um olhar do mundo, dentro da nossa subjetividade, daquilo que é importante para nós, e quando você olha com o olhar do outro, isso muda você, né? A forma como você enxerga o mundo muda. Isso que eu acho que é o mais interessante. Então, quem tivesse a oportunidade assim, de percorrer o estado, sabe, ir na cidadezinha, vai conhecer, vai entender, porque eu acho que isso desconstrói a cabeça das pessoas. As pessoas acabam tendo uma imagem assim. Bom, eu entrevistei teu pai em 2017. Nossa. Faz tempo. E na época eu falei pra ele, Ricardo, eu te vejo em todos os lugares. Você é um vereador, você tem um multimandato. Sim. Isso aqui é o interessante, isso aqui é o legal, porque o cara tá em todos os lugares, ele atende todas as demandas, né? E as pessoas sentem confiança. Porque hoje em dia, infelizmente, né, Edu, o que a gente vê é parlamentar sentado dentro do escritório que não sabe o que tá acontecendo na rua. O cara foi eleito pela internet, não tô falando, né? Enfim, acontece. Fiz um vídeo bonito, viralizou, fui eleito, beleza. Mas o que eu sei da cidade? O que eu sei do estado? Tem um jargão na Câmara Municipal que eles falam o seguinte, que é vereador que governa de porta fechada. Então, mas como que pode isso, né? Você tem que receber as pessoas. Se pessoas. você é representante das pessoas, como é que você que... pode estar... Isso é inadmissível, na minha opinião. Não, a conta não fecha. Não fecha. Lógico que a internet é importante, né, Edu? Porque vai disseminar a notícia, a informação, mas a gente tem que saber usar também de uma maneira correta, né? Mas acho que nada melhor que o corpo a corpo. As pessoas querem ver o candidato, eles querem ver o representante, né? Porque nada melhor do que você poder dialogar. Poxa, você vai lá no meu bairro, poxa, eu vou querer conversar com você, vou querer mostrar uma demanda que eu tenho perante a minha comunidade, enfim. E isso aproxima. As telas são ótimas, os trabalhos nas redes sociais são excelentes. Mas, porém, todavia, contudo, a velha política, nesse sentido, ela é mais usual. Sim, você vai lá no bairro, a pessoa pega na tua mão e fala assim, Aline, vem aqui ver. Faz 4 anos que essa rua aqui não estão prometendo que vai asfaltar, e não asfalta. E aí você fala, poxa, é só um asfalto, né? Na cabeça da maioria da população. Mas para aquelas pessoas aquilo é muito importante. Porque é o cara da cadeira de rodas que não consegue chegar na casa dele, é a senhora que tem uma mobilidade reduzida que pode cair na rua. Então, é um problema, né? Quando a gente olha, é só um asfalto. Não.
para aquelas pessoas é um problema real. Então, quando a gente enxerga por esse ponto de vista, muda como a gente olha aquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você defende pautas assim extremamente importantes, que eu particularmente gostei bastante. Como é que é defender essas pautas num cenário político tão polarizado? Nossa. Não é fácil. Não, porque existe um misticismo, eu acredito, que algumas determinadas pautas, quando a gente fala de direitos humanos, isso é de esquerda. Não. Por quê? Então, quer dizer, ter direitos humanos é só pauta de esquerda? Eu acho que ele. Não falando mal da esquerda e da direita, mas a esquerda tem uma narrativa muito boa, né, em relação a pautas de direitos humanos, questão de racismo e tudo mais, mas o que de fato, efetivamente fizeram? Então a gente tem que olhar por aí. O discurso é bonito, mas estão fazendo alguma coisa? Então, é difícil, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, um tema polêmico, LGBT. Não, essa coisa de esquerda. Tudo. Não tem gay de direita, gente? Não tem lésbica que é de direita. Precisa dialogar e aproximar. E aproximar. A polarização, no meu ponto de vista, ela afasta. Afasta totalmente, totalmente. Fulano fez isso, mas o ciclano também fez. Não, outrano fez isso. Só que aí eu defendo esse e repudio aquele, sendo que fez a mesma coisa. E aí você não tem diálogo. Eu entrevistei aqui o Antônio Goulart, foi deputado federal, vereador, né, contemporâneo do teu pai, na Câmara Municipal, e falamos exatamente sobre isso. Não tem diálogo. E você precisa ter diálogo. Então, por exemplo, as suas pautas alinhadas, saúde, contato com pessoas, precisa ter conversa, diálogo, entendimento. E aí, numa dessas, você se perde. Sim, por exemplo, esses dias aí a gente tá vendo muito caso de violência contra a mulher. A gente pode falar que todas as mulheres que sofreram violência são mulheres de baixa renda? Não, isso não faz sentido. Né? É um estereótipo que não é verdadeiro. Mulheres que estão em situação financeira boa também passam. Mulheres que são independentes financeiramente também passam violência. Então, a gente não pode... não, isso é uma coisa, isso é outra... Não, né? Então, a questão da violência da mulher é uma questão que todo mundo poderia estar falando e trabalhar em relação a isso. Não é uma pauta de um, uma pauta de outro. Não. É o que a gente precisa mudar daqui para frente, independente de que ideologia você siga. Você precisa pensar na solução. Isto. Tem um problema, vamos achar a solução. Porque assim, achar o paliativo é que o Brasil, ele é sempre o país do jeitinho. A gente é do jeitinho, é o paliativo. Né? Então vamos achar um paliativo. Não, você precisa encontrar uma solução. Claro que assim, a solução, ela requer mais tempo, ela requer um pouquinho mais de dedicação, mas você chega nela. Mas você precisa encontrar esse ponto nesse sentido. Com certeza. A gente não trabalha com prevenção, né, Eduardo? No Brasil. A gente trabalha, depois que o problema tá lá, o que a gente faz agora? Se a gente faz um trabalho de prevenção, talvez aquele problema não se agrave tanto assim. Isso eu falo pra tudo. Até na nossa vida pessoal, muita gente tem esse jeitinho de... Deixa pra resolver depois. Deixa. Quando eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, tínhamos uma expressão chamada enxugar gelo. Isso, exato. Você vai enxugando. Vai enxugando o gelo. Quer dizer, só tá espalhando, né? Não tem solução, né? E você precisa pegar na dor, né? Você precisa pegar na dor e as pessoas sentirem exatamente o que tá acontecendo e falar, eu vou resolver. É aquela história do pegar na mão e falar, vem comigo que no caminho eu te explico. Porque nem sempre as coisas são dessa maneira, né? Com certeza. E é o que você falou a princípio. O diálogo é a melhor forma. E isso é democracia. Eu posso ter uma opinião diferente da sua, mas a gente pode sentar aqui e debater. E eu posso sair daqui pensando, poxa, mas não é que o Eduardo tem razão em certo ponto? Né? Não é porque você tem uma ideia diferente da minha que a gente tem que ser inimigos e não podemos nem debater sobre um assunto. Acho que esse é o grande erro da polarização. É nem sentar para conversar. Vamos conversar. Vamos encontrar o equilíbrio, vamos encontrar o equilíbrio. O que a gente pode fazer em relação a isso? É pensar na população. Parar de pensar no ego, vamos pensar em quem realmente precisa. Quem colocou a gente aqui é para eles que a gente precisa trabalhar. Porque o país é o mesmo. Isso. As dores são as mesmas.
As alegrias também. Sim, Dividimos tudo. sim. Então precisamos ter um país melhor. Precisamos pensar lá o que país nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, enfim, né? Nós, como estávamos na escola, crescemos com a ideia que o Brasil era o país do futuro, né? É verdade. Né? É verdade. Somos contemporâneos, Sim, aí já estamos na estamos fase dos velhinho. 40 já. É. Entendeu? Era o país do futuro. É Eu não sei verdade. que futuro é esse, Aline, entendeu? Chegou, né? Mas qual que é o futuro que estávamos Qual que é o esperando? futuro, entendeu? Mas que país que nós vamos plantar lá para frente? Sim, qual que é o lema hoje? Não sabemos, né? Precisamos descobrir. E eu ia te perguntar uma coisa. Falamos aqui um pouquinho sobre as redes sociais. Como é que você está planejando as suas ações com redes sociais? Porque é extremamente importante hoje, né? Claro que falamos da importância do corpo a corpo, mas como é que você vai trabalhar? Como é que a tua equipe tem pensado nesse sentido? Olha, primeiramente gostaria de dizer que a minha equipe é excelente, são os melhores profissionais de marketing desse país. Eu acho assim, a primeira coisa que eu sempre deixei claro é assim, eu tenho que ser eu, independente do lugar que eu esteja. Não posso ser eu, na internet uma pessoinha, Um personagem, né? e aí fora de lá outra pessoa, não. E eu acho que a internet hoje, Eduardo, ela é um meio da gente chegar nos jovens, nas pessoas mais novas do que nós. Estamos fora desse Estamos público. fora desse público. Sem você querer ofender. Mas porque é um meio de comunicação com eles. Talvez ele não vai ser a pessoa que vai estar lá no bairro o dia que eu for lá conversar. Uhum. Mas na internet ele vai estar me acompanhando. Olha, a menina veio aqui no meu bairro e não sei o que e tal. E eles são antenados, né? Então, o que eu vejo muito é a gente trabalhar em conjunto com a juventude. Porque eu acho que eles são o futuro, como Sim. um dia fomos nós. Nossa. E ainda temos aí um futuro, né, brilhante, se Deus quiser, pela frente. Mas eles são o futuro. Então, é engajar essa garotada para eles entenderem a importância da política no nosso país. Porque se a gente não mudar esse cenário, a gente vai continuar nesse mesmo totozinho de sempre. Nessa neurose, né? Nessa neurose. Um pensa isso, o outro pensa aí, vamos ser inimigo. Não, vamos dialogar, chamar a garotada para conversa. Eu acho que essa é o que eu digo que é a principal ferramenta das redes sociais. É levar a informação e fazer com que eles tragam coisas também para nós. Fazer com que eles se aproximem, Isso. né? Porque eles olhando o teu trabalho, entendendo a tua proposta, que é o mais importante, eles vão começando a te seguir e aí vai tendo aquela familiaridade. Conecta, né? Vai construindo uma relação, né? As redes Isso. sociais, elas aproximam. E para essa garotada, realmente é uma relação. Eles têm amigos virtuais hoje em dia, coisa que na nossa época era uma coisa meio absurda de pensar. Mas hoje em dia tem... Não, eu nunca vi na vida, mas a gente aqui é amigo, aí se fala por vídeo, não sei o quê. Aline, daqui a pouco nós vamos pra terapia. Acho que a gente... Somos muito velhos pra acho isso. que eu tô nessa crise dos 40, viu? Na minha época não tinha internet. Já estamos meio tiozão, né? Mas as coisas vão mudando, vão evoluindo. Tem coisas boas que vieram ao longo desse processo, mas também teve muita coisa que se perdeu, né, Aline? Com certeza. Eu acho que esse contato do corpo a corpo é diferente. É. Não sei, hoje eu tava conversando com o Polito, inclusive, um grande beijo pro Reinaldo Polito, o maior professor de oratória do país. E aí a gente tava falando sobre questão online e tal, ele falou que dá cursos online também. Ele me perguntou por que você preferiu fazer presencial? Eu falei, porque eu preciso olhar no olho. Eu preciso estar aqui. Olhar para você, ver a forma que você fala, para eu conseguir aprender. Lógico, a garotada hoje, imagina que vai se deslocar até sei lá onde para ir num curso. Não, eu prefiro online. Eu ainda tô do negócio do corpo a corpo, sabe? Preciso estar junto ali, no olho mesmo. Uma das suas formações é psicologia. Eu ia até te perguntar sobre isso. Como é que funciona, né? Porque você tem essa relação. As telas ali, elas se tornam o diálogo muito frio, né? Sim. Inclusive, a gente estava conversando isso outro dia, e eu estava pensando, não, vou alugar um espaço, vou fazer um consultório e tal. Aí minha professora, que é minha orientadora do TCC, falou ali, não faça isso. Arruma um espaço dentro da sua casa, faz um escritorinho bonitinho ali e você atende online. Eu falei pra cara dela. Ela falou, você vai gastar muito menos, não é hora de gastar. Eu falei, mas professora, dá para fazer? Ela dá. Ela falou, depois da pandemia, né, ela já... uma psicóloga muito mais experiente, eu ainda estou no começo da carreira, falou, Aline, a gente teve que se modificar. Então, ela falou, todos os meus pacientes hoje são online, todos. E eu consegui manter o mesmo padrão de qualidade com eles. E como é uma galera que também vem já com essa ideia,
sabe que você é só online, a pessoa já vem por conta disso. Porque A praticidade, né? E se eu quiser, por exemplo, eu faço terapia presencial, eu vou no meu psicólogo presencialmente, mas eu fui nele justamente porque ele é presencial, porque se fosse online, não iria. Então, se alguém for me procurar e eu for online, a pessoa já sabe e é isso que ela busca. Então, a gente também tem que abrir um pouco a cabeça e se flexibilizar, né, para algumas mudanças que melhoram a qualidade de vida, entre outras coisas também. Entender essas mudanças culturais, Isso. né? Que a gente faz parte desse processo, né, Edu? A Faz gente parte. veio de um jeito e agora a gente tá no meio do processo de transformação. Nós pegamos literalmente o bonde andando. Sim, chegou e foi. E aí você, como uma parlamentar, como é que você enxerga essas mudanças e como você, de repente, pensa em políticas públicas voltadas para esse público? Você diz na questão das redes sociais, da internet? Não. Isso. Nessa questão das pessoas terem o poder da informação e do diálogo através das telas com profissionais de psicologia, terapia. Você sabe que antes da pandemia não tinha uma regulamentação muito clara, né, no CRP sobre essa questão, porque não era muito usual. Então, alguns casos e tal. Aí, se você fosse atender online, você tinha que fazer lá um cadastro no EPC e tudo mais. E aí, durante a pandemia, e agora? O que os psicólogos vão fazer? Todo mundo vai parar de trabalhar? Vamos fechar. Vai todo mundo fechar? E as pessoas que precisam da terapia vão fazer o quê? E aí foi uma coisa rápida, né? De mudar ali as regulamentações e tudo mais, e deu super certo. Então, lógico, com qualidade naquilo que tá fazendo, né? Tem que ter confiança. Então, questão do sigilo, onde que esse profissional atende, tem mais gente na casa, não tem? Então, são muitas questões que envolvem, Sim. né? Então, é o que a gente fala, poxa, você vai atender alguém online, não vai colocar fundo falso, sabe? Aqueles que a gente coloca, às vezes, nos aplicativos, Sim. coloca o fundozinho que está na praia, sei lá o quê. Porque a pessoa que tá te olhando não sabe se você está num local que está só você, se tem outras pessoas, né? E a questão do sigilo, como fica? Então, tem que ter bastante regra, mas funciona. Tem que ter um cuidado, Mas tem que né? ter cuidado. Mas funciona. Então, eu acredito que sim, vamos utilizar disso para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque, poxa, se para mim é mais fácil fazer terapia daqui ou qualquer coisa online, e aí eu tenho tempo para ir na academia, eu tenho tempo para ir me exercitar, para assistir uma série, então, beleza, mas vamos fazer as coisas direitinho, com sigilo, com ética em primeiro lugar, que eu acho que isso que é o mais importante. Fazer com que elas funcionem da melhor maneira possível. Falamos pouco sobre a sua formação na área de veterinária, né? Essa não dá para ser online, né, Edu? Essa não dá para ser online, tem que ser presencial, mas traz um ponto muito legal, o crescimento de pets. Sim. Nas casas, né? Principalmente durante a pandemia. Sim, você vê como a pandemia foi um divisor de águas na nossa sociedade atual. Né? Não dá para falar mais de algumas questões sem citar a pandemia, né? E você como médica veterinária, como é que você enxerga o crescimento disso e as políticas públicas voltadas? Foi um aumento muito grande de pessoas adotando, né, animais e tudo mais. E, principalmente, vendo animais, os pets, como parte da família. Não como era visto antigamente, como o cão de guarda, ou o gatinho que entra aqui em casa só para comer. Hoje virou um filho, né? Virou parte da família, como se fosse filho mesmo. Tem creche que deixa o cachorro, hotelzinho e tudo mais. Então, é um mercado que cresceu bastante. Porém, a gente está falando aqui creche, hotelzinho, de uma parcela da população. E aquele pessoal também que não tem dinheiro para deixar numa creche, num hotelzinho, que nem para levar num veterinário para um cuidado básico. Então, acho que isso é um olhar que a gente precisa ter atenção, porque se aumentou o número de pets dentro das famílias e hoje eles são considerados parte da família, eles também precisam de um cuidado que seja de boa qualidade, né? Um cuidado com excelência. Então, como que a gente faz isso? Criação de mais hospitais veterinários, inclusive está num projeto agora que já começou a obra no Hospital Veterinário de São Miguel Paulista, que é a região da Zona Leste, que é o mais extremo, não tinha. A gente tem o do Tatuapé, mas para a pessoa que está em São Miguel e está indo para chegar ali com o seu animalzinho, né? É um trajeto longo. Então, está tendo a construção já, né, desse hospital, e eu acho que é isso, a gente investir nisso, castração, vacinação, tem que ter esse investimento, tem que aumentar, porque se aumentou, tem que aumentar também. Tem demanda, tem né? demanda, a gente tem que pensar nisso e colocar na ponta do lápis e falar, vamos fazer uma continha aqui, né, do que está precisando, do que existe, o que a gente pode fazer para melhorar. Porque a gente tem visto além do crescimento, mas também tem um número grande de animaizinhos aí pelas ruas, né? As pessoas largam, adotam e depois não conseguem, elas largam. Mas justamente por essa questão financeira, Edu, porque se a pessoa puxa,
meu animalzinho tá com esse problema, tá, sei lá, tá passando fome, eu não tenho condição ou precisa de vacina e tal, e a pessoa no desespero, lógico, muita gente por maldade, né? Existem casos e casos, não estamos generalizando. Mas às vezes no desespero não tem o que eu fazer, vou deixar aqui que alguém pega e cuida, né? Então a gente também tem que aumentar a fiscalização, né, de pessoas que fazem isso por pura maldade. E a gente tem trabalhos aí fortes com alguns deputados, alguns vereadores que fazem trabalhos assim. Por exemplo, o deputado estadual Rafael Saraiva faz um trabalho muito legal nessa questão dos animais. É um parceiro nosso também, né? E aumentar a fiscalização, aumentar a punição em caso de crimes contra animais, mas a contrapartida também ajudar aquelas pessoas que querem dar o melhor para o seu animalzinho e não conseguem por questões financeiras. Então tem uma contrapartida que a gente precisa estudar e ver o que realmente está acontecendo. Porque ela é uma pauta assim, que tem crescido muito dentro do cenário nacional. Sim. Né? Outro também crescimento é o número de pets. Né? É um comércio que cresceu muito. Nossa, cada esquina, igual farmácia, tem um pet shop. Farmácia, padaria e pet. É isso. Começa a virar uma característica. Sim. E você precisa também incentivar o crescimento. Sim, né? sim. Porque às vezes o cara quer empreender, né? E às vezes não tem um recurso. E você precisa ter mais esses espaços. O empreendedorismo ele é uma pasta, ele é uma aba muito importante em todas as áreas dentro do nosso país e que move a economia, né? É isso que eu ia falar, é uma ferramenta de movimentação da economia. Porque aí o cara abre ali o lugar ali, o pet, e aí vai contratar um tosador, um cara que dá banho, a menina da recepção, uma veterinária, e a gente movimenta a economia daquela região. Então, temos que incentivar, sim, o empreendedorismo. E observando as necessidades das regiões. Né? Tendo aquele estudo local para que a coisa seja bem absorvida e bem realizada ali. Por isso que é importante ter políticos locais que nos representam e que vistam a nossa bandeira, né? A nossa camisa, né? É isso. É sobre isso. É sobre isso. Legal, Aline. Meu, obrigado. Eu adorei o nosso papo. Antes da gente encerrar... Já tá acabando? Já tá acabando. Mas passou muito rápido. Passou rápido. Nós vamos para o nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido. Tá? Ai, meu Deus. Vamos lá. Não, mas é tranquilo. Você tirou de letra. O bate-papo não foi uma entrevista, Aline. Foi um bate-papo. Sim, é verdade. Muito agradável, muito legal, assim. Eu adorei. Eu que agradeço que você é um excelente comunicador, Obrigado. Sabe orientar bem. Então, assim, dá para ficar muito à vontade. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. E você volta na nossa terceira temporada. Opa, com certeza. Tá? Você volta para falar um pouquinho mais sobre a sua campanha, como é que vai estar a tua agenda, né? Porque a agenda de político não é fácil. Não, mas voltarei, com certeza. Mas precisamos de políticos assim, atentos, mandatos múltiplos, né? Que tenham essa visão geral das coisas. Obrigada. Aline, uma pauta política que você nunca abriria mão. Uma pauta, violência contra a mulher. Ela tá bem... A cada... Não abriria. Não não tem pauta como. extremamente importante. Uma mulher na política que te inspira. Tabata Amaral. Você fala um nome... Independente da ideologia, sabe, Eduardo? Não, eu acho ela uma mulher incrível, a forma que ela fala, que ela enfrenta, e é uma pessoa que eu me espelho. Eu acho que ela tem... Ela foi muito bem nos debates. É isso, debates, fala muito bem. Ela é ótima, Independente, foi o que nós falamos aqui do equilíbrio. Sim, né? Dá pra conversar, dá pra ver que ela é uma pessoa aberta à conversa, então muito acho que é isso inteligente, que a gente busca. Né? Didática, também com múltiplas formações, que nem você. Tem um perfil aí bem interessante. Sim. Renderia um bom café. É verdade, quem sabe, hein, Tabata? Renderia um bom café. Uma palavra que define direitos humanos. Equidade. Legal. Um projeto de lei que você sonha realizar. Implantar um espaço de acolhimento para mulheres que possa trazer não só autonomia da saúde mental, mas também autonomia financeira e autonomia para dar continuidade à vida após uma agressão, após um término de um relacionamento abusivo. Legal. Tomara que você tenha sucesso no aí. estado de São Paulo, quem sabe? Não, com Vamos certeza. Ampliar. Precisamos. Sim. Eu acho que quanto mais espaços
E quanto mais políticas públicas voltadas para essas pautas, melhor. Sim. Né? E uma mulher pensando em mulheres, acho que faz sentido. Melhor né? ainda, né? Acho que Melhor faz ainda. sentido. A sensibilidade feminina, ela é Sim. necessária, Sim. né? Em todas as áreas, né? O mundo é das mulheres. Estamos aqui apenas para... Opa! Viemos aqui apenas para olhar vocês. E um sonho de vida. Um sonho de vida, ser deputada federal um dia, quem sabe? Ah, quem sabe? Quem A eleição tá aí. É, a eleição tá aí, ano Tá que chegando. vem. Quem sabe esse sonho não se realiza tão rápido? Não, com certeza, em breve. Se Deus quiser. Legal, Aline, obrigado. Foi um prazer conversar contigo, tá? Prazer foi o meu. E te aguardo na 3ª temporada do Minuto Com Michelete. certeza, voltarei. Legal. Obrigada, Edu. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe e curta. Até mais.